Bom dia a todas e todos, boa tarde para o pessoal que está em Portugal. É com grande satisfação que eu dou início aí, então, ao 10º encontro da Rede Brasport, num formato diferente, um formato online. Infelizmente, né, este ano nós estamos passando por essa pandemia, né, esse estado, né, natural de provação, né, que acontece para o pessoal que trabalha com as ciências naturais. É uma situação bastante indesejada, né? Nós esperávamos que as decisões, né, mundo afora a respeito do controle da pandemia pudessem ter sido mais eficientes e que pudesse permitir um encontro presencial, mas que é para, né, quem estava acompanhando já o site há mais tempo, né, o site do evento, percebeu que aí a partir de um dado momento, né, então em maio mais ou menos a gente viu que não ia ser possível fazer o evento presencial e aí passamos para essa modalidade online. Então a gente vai tentar fazer um modelo, né, de evento que é parecido com o que a gente tinha, né, dos eventos presenciais, mas aí com essas adaptações, né? Então, para não ser muito cansativo e não prender os participantes por todo um dia, né, como seria num evento presencial que tem todo, né, um significado, né, e uma interação maior, a gente optou por fazer esse modelo de encontros diários. Então a gente vai estar se encontrando essa semana até quinta-feira, sempre nesse horário, né, 10 horas da manhã do Brasil, 14 horas de Portugal, e com mesas redondas, né, com a apresentação, né, dos convidados para as mesas redondas, discussão entre eles e, claro, a interação de quem está assistindo ao vivo, né, pelo YouTube, através do chat do YouTube. Então, com grande satisfação, assim, que eu vou dar início, né, esse primeiro dia, né, de apresentação. Então, só uma explicaçãozinha, né, mais ou menos, de como vai ser a dinâmica. A gente vai ter, então, a apresentação dos nossos três convidados de hoje, né? Então, a Carla vai fazer a primeira apresentação, na sequência a gente vai ter o Tiago e depois fechando o Davis, né? Eu vou fazer a apresentação completa deles na sequência. E eles vão fazer essa discussão primeira, né, sobre a temática de hoje, né, sobre essa questão, né, da intervenção ambiental, né, se ela quanto ela pode ser benéfica, né, no ambiente, né? A gente tem um título, mas é sempre bacana ter uma abertura, né, para interpretação, né, de como esse título pode se ligar às ciências. A gente deve fazer uma interação entre os convidados, né, de perguntas, observações, e aí na sequência a gente vai abrir para as perguntas que vocês possam fazer pelo chat do YouTube mesmo, tá bom? Para registro, né, de presença do evento, a gente vai fazer, tem um link, né, no comentário, né, na descrição do vídeo que está acontecendo, né, agora, desse vídeo, né, na verdade tem de todos os outros dias, tem um link aonde a gente pode ver o link para um formulário para registro de presença. Então eu peço que os participantes, né, entrem nesse link ali rapidamente. Ele basicamente você vai entrar com o seu e-mail que foi utilizado na inscrição, e registrar o seu nome. E aí a gente vai contabilizar, então, os registros que foram feitos aí durante o período das apresentações, né, do horário das apresentações, mais ou menos como se fosse uma lista de presença que estivesse na porta, né, do evento presencial ou passando dentro do evento presencial. Contamos aí com a presença nos 4 dias, né, do evento, para que a gente possa ter a emissão do certificado, então, de participação online dos interessados, né? E eu já ia me esquecendo, olha só. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar, ela está no ar desde a semana passada, a sessão de trabalhos, né, com as videoapresentações dos trabalhos que foram enviados, né, para o encontro desse ano. Tem vídeos, assim, sensacionais. Eu acho que
dessa grande infelicidade que está sendo a pandemia, a gente tem descoberto algumas coisas que mostram, dão esperança, né, para um futuro, e algumas delas são habilidades, né, com as mídias que a gente não conhecia, né, às vezes nas pessoas ou em nós mesmos, né, e tem vídeos sensacionais, assim, vídeos que são dignos de exibição em grande escala, porque estão muito bem produzidos, obviamente, além do conteúdo científico ser do mais altíssimo nível, né, foi arbitrado por colegas pesquisadores, mas o nível de produção foi muito bacana, então eu convido a todos aí após a apresentação a dar uma passadinha, né, no site do evento, santos20.redebrasport.org, e entrar lá na seção de trabalhos. Os vídeos são curtos, eles têm de 5 a 7 minutos, então vocês podem passar por lá, irem assistindo, os temas estão muito, muito interessantes, tá bom? Bom, então a gente vai dar início aqui às apresentações de hoje. A gente tem como, para fazer a primeira apresentação, então, a Carla Isobel Elif. A Carla, ela é oceanógrafa de formação, fez o mestrado e o doutorado dela com geologia. Atualmente, a Carla está fazendo pós-doutorado no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, né? E atua em diversas iniciativas de divulgação científica, como blogs internacionais, por exemplo, o Reef Bytes e o Nature Words, e também na plataforma brasileira de bate-papo com o Netuno. Então, Carla, por favor, fique à vontade a sua apresentação. Obrigada, Emiliano. Obrigada a todos. Vou, então, compartilhar aqui. Tradicionalmente, vou pedir que dê aquele okzinho avisando quando a tela estiver compartilhada. Prontinho, Carla, pode seguir. Beleza. Então, novamente, obrigada a todos que estão aqui assistindo hoje. Obrigada, Emiliano. Obrigada à organização do encontro da Rede Brasport. Então, mesmo nesse momento desafiador, é super importante a gente não perder o vínculo, não perder a oportunidade de estar aqui podendo conversar sobre esses assuntos do mar, que são tão diversos e que eu acho que a Rede Brasport traz a interdisciplinaridade como um dos pilares da rede realmente, né? Um processo que não dá para, pensando na zona costeira, né? Não dá para pensar numa zona costeira saudável e plena se não pensarmos em toda a diversidade que a gente tem na nossa linha de costa, e a Rede Brasport faz isso muito bem. Então, também como o Emiliano falou, a tema da mesa de hoje é sobre intervenção ambiental e conservação, e isso realmente está aberto para muitas interpretações. E hoje eu trago um exemplo de algo que está bem na interface entre as duas questões. Então, quando a gente fala justamente sobre mudanças na nossa zona costeira, mudanças no nosso ambiente e processos de conservação, essas duas questões elas se encontram nas políticas públicas, por exemplo. Então, eu, como pós-doc atualmente, estou trabalhando na equipe do Plano de Monitoramento e Avaliação do Lixo no Mar para o Estado de São Paulo. Esse é um processo construtivo, participativo de políticas públicas, que a gente tem desenvolvido ao longo de 1 ano e meio, mais ou menos. E então aqui eu vou trazer alguns exemplos de como esse processo se deu e como que a gente tem trabalhado, como um exemplo de possivelmente a gente poder pensar políticas públicas de maneira diferente, né? Então, como que a gente consegue ter políticas públicas ambientais que sejam mais representativas, mais eficientes, com base na ciência. Deixo aqui já um recadinho que de vez em quando pode ser que eu use uma sopa de letrinhas, que é o PMALM, que a gente chama, que é a sigla para o nosso Plano de Monitoramento e Avaliação do Lixo no Mar. Então, eu vou tentar evitar de usar siglas, porque eu sei que é difícil a gente ter essa fala muito, que nem eu falei, sopa de letrinhas, mas vou usar, então, normalmente falando plano. Podem me confirmar se o áudio está funcionando? Eu recebi aqui um recadinho falando que parece que está com problema. Com o áudio, eu vou pedir para você fazer a introdução novamente. Você me desculpa por uma dificuldadezinha técnica. Sem problemas, volto aí então. Vamos rebobinar. Certo, então, meu nome é Carla, vou apresentar então, como o Emiliano falou, a mesa sendo sobre intervenção ambiental e conservação. Eu vou apresentar algo que eu considero ser uma interface das duas questões, que são as políticas públicas. Então, aqui eu trago um exemplo, que é o Plano de Monitoramento e Avaliação do Lixo no Mar para o Estado de São Paulo.
Esse tem sido o foco do meu trabalho de pós-doc no Instituto Oceanográfico, ao longo do último ano e meio, mais ou menos. E a gente vê esse processo de construção do plano como algo participativo, como algo que a gente espera ser um exemplo diferente de como a gente pode fazer a interação entre gestão e ciência. Então, como eu estava apresentando aqui, eu tenho uma sopa de letrinhas que é o PMALM, que a gente fala, que é a sigla para o nosso plano. Vou tentar evitar de usar muita abreviação, porque às vezes soa um pouco estranho para quem não conhece muito bem o processo. Vou tentar falar sempre plano. Mas, se escapar, eu falo PMALM. PMALM é o Plano Estadual de Monitoramento e Avaliação de Lixo no Mar, ok? Antes de apresentar o plano propriamente dito, queria fazer uma contextualização sobre a questão do lixo no mar. É um problema que a gente tem muito claramente, né, nossos trabalhos costeiros e marinhos, tem sido uma forma de poluição que tem ganhado bastante destaque nos últimos anos, apesar dele ser um tema relativamente recente, quando a gente pensar em estudos de impacto ambiental. A gente ainda não tem esse tema como se posso dizer assim, integrado, internalizado em processos de licenciamento, em processos de estudos de recuperação e impacto ambiental. Isso é algo que pode ser que tenhamos que mudar. Então, estudos de qualidade de água também, nem sempre a gente considera microplásticos presentes e coisas do tipo. E ele é um problema que é complexo, transversal e que tem diversos impactos, mais do que o exemplo básico que a gente pensa às vezes de um turista que é mal educado e larga na praia o seu copinho ou a sua bituca de cigarro. Então é muito mais do que isso, é um problema que envolve toda a sociedade, envolve a nossa má gestão de resíduos sólidos, envolve toda a questão da fonte para o mar, então não é uma questão só da zona costeira, é uma questão interiorana também. Aqui tem alguns exemplos de tipos de impactos diferentes, como a ingestão pela biota. À direita a gente tem aqui um problema da saúde humana. Esse é o meu pé, eu estava numa saída de campo, e se não fosse por um sapato de solado grosso, próprio para saídas de campo, se eu fosse uma banhista nesse dia, eu teria pisado num prego com o pé descalço. E isso, obviamente, é um problema para a saúde pública, inclusive. Abaixo aqui a gente tem dois exemplos de lixos, tipos de itens de lixo que as pessoas às vezes não conhecem tão bem, mas que infelizmente estão cada vez mais presentes. À esquerda a gente tem uma mão segurando um punhado de pellets. Os pellets, eles são a matéria-prima do plástico. Então, cada uma dessas esférulas foi produzida numa indústria que produz o plástico básico. Eles são, então, levados para indústrias que produzem desde canetas até para-choques de carro, até computadores. Qualquer coisa que use plástico, basicamente, inicia sua vida como uma pelotinha dessas, um pellet, que são, então, injetados em moldes e são formados os produtos que nós usamos. Ao lado, a gente tem um exemplo de um estudo recente, que eu fui coautora, que é uma antropoquina. Essa é uma evidência que a gente tem encontrado cada vez mais na literatura, é bem recente, de uns 2 anos para cá a gente tem visto esse tipo de relato, que são itens de lixo sendo incorporados no ciclo geológico. Então, aqui é uma rocha sedimentar formada recentemente, né, de um processo ainda não conhecido inteiramente como a sua gênese, digamos assim, né, da rocha é feita, encontrada no Rio Grande do Sul. E esse destaque está sendo dado por uma lasca de plástico, que está completamente incorporada e cimentada junto aos grãos naturais. Então, a gente vê que o lixo no mar, seja ele plástico, seja ele de outros materiais, eles têm diversos tipos de impactos, diversos riscos, eles ocupam espaços diferentes, mas, de maneira geral, o que a gente percebe é que a gente ainda não tem soluções para isso. Então, a gente se vê numa situação complexa. E como que a gente consegue, então, abordar uma questão dessas que pode ser tão difícil? Dentro do PMALM, então, dentro do Plano de Monitoramento e Avaliação do Lixo no Mar, a gente tem 3 grandes objetivos. O primeiro é criar uma estratégia integrada e estruturada para diagnosticar o problema do lixo no mar. Então, para a gente, primeiramente, entender quais são esses riscos. Quão comum é uma pessoa se machucar na praia com lixo? Quão comum é uma ave morrer por conta de um lixo que foi ingerido? E coisas do tipo. A gente não tem essas respostas, a gente tem inferências, mas a gente não tem levantamentos sistemáticos a longo prazo. Então, a gente ainda não conhece o diagnóstico que nós temos no nosso litoral. E isso é muito importante para a gente ter um primeiro passo para chegar num plano de combate ao lixo no mar. Então, durante o processo de construção do plano de monitoramento, a gente tem pensado em formas de diagnóstico e não necessariamente em formas de combate. Esse é o plano, esse é o passo seguinte do nosso plano sendo implementado.
Um segundo grande objetivo é combinar conhecimento, engajamento e interação de atores-chave. Os atores aqui a gente entende como indivíduos e instituições que têm a capacidade de promover dados, de monitorar dados, de hospedar dados e informações sobre o assunto. Então, são diversos setores. É o setor público, o privado, a universidade. O Emiliano, por exemplo, ele faz parte da nossa rede de atores dentro do PEMALME, como um representante do meio acadêmico. Então, todas as pessoas, elas precisam se conversar para a gente entender qual que é o potencial que cada setor tem, que cada instituição tem, quais são os trabalhos que elas já realizam e como que a gente consegue aproveitar ao máximo o potencial que já existe. A gente não precisa criar, inventar a roda aqui no caso, a gente precisa aproveitar o que nós já temos e promover as melhores práticas dentro do processo que a gente tem, da estrutura que a gente já tem em andamento. E, por fim, o último pilar do PEMALME, digamos assim, é estabelecer um canal participativo com comunicação entre ciência e gestão, que é justamente o que eu estava falando sobre a interface da intervenção ambiental e conservação. É uma comunicação muito difícil. Então, são formas de comunicação, seja por escrita, seja por fala, seja pela cultura de cada um desses setores, que às vezes se tornam incompatíveis. Então, é muito importante a gente entender como que a gente consegue fazer uma política pública que seja acessível à população, mas aos geradores dela também. Então, a ciência que precisa servir de suporte para ela e a gestão que vai implementá-la, né? Então, do que se trata um plano de monitoramento? A gente desenhou o plano de uma certa forma que a gente vai ter indicadores. Isso é um processo que é comum em outros planos planos estaduais, como o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, por exemplo, existem indicadores e metas, e a gente desenhou, então, 3 grandes grupos para a gente entender o nosso monitoramento de uma forma mais compartimentalizada, e a gente, então, conseguir, aos poucos, dividir esse problema complexo. Então, a gente tem indicadores que dizem respeito à geração de lixo para o mar. Então, esses daí incluem, por exemplo, a cobertura de coleta regular, a cobertura de coleta seletiva que a gente tem nos municípios de São Paulo, o potencial de entrada de lixo no mar a partir de rios, a partir de estações de tratamento de esgoto, coisas do tipo. A gente tem uma série de indicadores sobre a exposição ao lixo no mar. Então, isso diz respeito principalmente ao estado em que o ambiente se encontra. Então, se a gente tem a presença ou não de lixo naquele ambiente e quanto de lixo que tem, onde que tem mais, quais são as características daquele lixo. É um lixo que tem mais plástico, é mais vidro, é mais latinha, o que é o material que a gente está encontrando e em que estado o nosso ambiente está ficando por conta dessa ocorrência. E, por fim, os indicadores de efeito. Esses podem parecer até relativamente simples, que nem a gente falar sobre a morte de um organismo porque ele ingeriu plástico. Mas é mais complexo do que isso. Como que a gente consegue, numa necrópsia, determinar exatamente se a causa da morte foi a ingestão de plástico? Nem sempre isso é tão claro. Então, isso também são indicadores que demandam uma expertise muito grande e é por isso que a gente não consegue fazer o PEMALME sozinho. O PEMALME ele precisa ser um processo participativo, onde todo mundo envolvido em cada uma dessas etapas de geração de lixo, de exposição e de efeito, eles possam contribuir e explicar como que isso é feito, qual que é a realidade do seu trabalho no seu dia a dia. Aqui é uma breve linha do tempo, então, finalizando aqui sobre o plano de monitoramento. O projeto iniciou em agosto, a gente teve um primeiro encontro em dezembro, justamente depois a gente ter feito um levantamento dos atores, levantamento de dados científicos sobre o assunto no estado de São Paulo. E no início do ano a gente teve o que nós chamamos de reuniões bilaterais. Então, a gente percorreu o litoral ao longo de fevereiro e tivemos reuniões também na capital, junto dos nossos atores, para entender quais são as expectativas que as pessoas têm em relação ao plano, o que a gente já esteve desenvolvendo. Então, a gente teve a pandemia que interrompeu os nossos encontros presenciais, mas assim como a Braspora, a gente seguiu no formato virtual. Fizemos um webinar em junho, em homenagem ao Dia do Oceano, e tivemos agora nosso segundo workshop em agosto, também de forma toda virtual. A gente produziu muitos materiais digitais, então, para esse segundo encontro, que estão todos disponíveis no nosso canal do YouTube. E atualmente a gente está no momento de consulta pública, visando nossa publicação em novembro desse ano ainda. Então, fica aqui um convite, finalizando agora minha fala aqui sobre o PEMALME, para participarem da consulta pública. Ela é aberta a todas as pessoas interessadas sobre o tema,
não precisa ser um especialista sobre lixo no mar, não precisa ser uma pessoa residente em São Paulo, apesar de que o plano ele foi desenhado pensando neste estado. Então, é interessante a gente ouvir visões múltiplas, mesmo que não sejam dessa região, mas a gente consegue, então, ter uma visualização diferente de outros lugares. Ela fica aberta de 1º a 23 de outubro, e aí a gente está recebendo, então, essas contribuições pelo nosso endereço aqui maiorzinho, depois eu consigo copiar lá para o YouTube, também para o chat, para vocês terem mais fácil. E tem os nossos links, então, para o nosso, quando eu falei, nossos materiais audiovisuais no YouTube, e fica o meu e-mail aqui, pessoal, de contato, se alguém tiver alguma dúvida sobre o PEMALME, sobre lixo no mar em geral, e a gente consegue, então, conversar um pouco mais sobre esse assunto, sobre políticas públicas, sobre gestão ambiental. Tá bom? Muito obrigada, fico à disposição e aguardo aí as discussões da mesa. Muito obrigado, Carla. Nossa, acho que talvez fique aquela impressão, né, que quando a gente chama uma mesa, né, de intervenção ambiental ou conservação e convoca entre os participantes da mesa, né, uma pessoa que nem o Tiago, que vai falar agora de um ponto de vista de risco geológico, de defesa civil, ou até mesmo o Davis também, que vai falar depois de intervenções, né, com relação a questões costeiras. Foi muito, muito providencial a gente trazer você para esse viés, aonde fica a provocação, né? Talvez uma intervenção para resolver uma intervenção que não foi intencional, né? Como a gente vai ver isso, né? Então, acho que é algo aí para motivar a conversa que vai vir na sequência. Bom, então eu vou passar aqui para o Tiago, né? O Tiago Antonelli possui graduação em Geologia na Universidade de São Paulo e mestrado em Geoquímica e Geotectônica, também pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ele é pesquisador em Geociências do Serviço Geológico Brasileiro, né, a CPRM, coordenador executivo nacional dos projetos das cartas de sustentabilidade a movimentos de massa e inundações, e das cartas geotécnicas também feitos pela mesma instituição. Foi diretor de comunicação da Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, a ABGE, entre 2016 e 2018. Então, tem experiências em geociências, com ênfase em geologia de engenharia e cartografia geológica. Atualmente desenvolve projetos na área de geologia de engenharia e realiza pesquisas relacionadas à prevenção de desastres naturais de cunho geológico. Então, vou passar para o Tiago também fazer a apresentação dele. Tiago, fique à vontade. Bom dia a todos, bom dia mesa, bom dia pessoal que está nos assistindo. Primeiramente, eu agradeço o convite da Braspor, em nome do Emiliano, por participar desse evento. Uma iniciativa muito legal, muito boa. Eu vou começar aqui rapidamente a apresentar. Talvez minha apresentação esteja um pouco longa, então eu vou acelerar um pouco. Tem várias imagens, vocês vão ver. Então, basicamente, eu vou falar sobre os produtos de prevenção de desastres naturais que a CPRM produz, que o Serviço Geológico produz, né? E depois eu vou tentar fazer um caminhamento, o que isso tem a ver com a questão de conservação ou intervenção ambiental. Basicamente, para vocês terem uma noção, né, nós produzimos, então, no Serviço Geológico, dentro dos produtos, esses 3 principais, que são as cartas de suscetibilidade a movimentos de massa e inundação, onde o principal objetivo é classificar a propensão do terreno a ocorrências de eventos de movimento de massa, escorregamentos, deslizamentos e inundações, para que o gestor municipal tenha conhecimento, então, daquela área que não está ocupada no município, onde que ele tem que ter mais ou menos atenção para crescer de forma segura e sustentável, né? Nós também produzimos as cartas geotécnicas de aptidão à urbanização, que são voltadas para aqueles municípios que têm plano diretor, né? Então, nós fazemos estudos geotécnicos detalhados dos vetores de crescimento e apontamos qual a melhor utilização que esses vetores podem ter no município. E, por fim, fazemos, então, a cartografia de risco geológico, né? Então, o risco está intrínseco a perdas. Então, esse trabalho é só em áreas ocupadas, áreas com moradias, e moradias com risco a deslizamentos, a inundações. Então, os nossos técnicos percorrem as casas, nas ocupações, nas áreas ocupadas, enfim, e faz a classificação do risco de alto e muito alto,
da sustentabilidade alta, média e baixa. Então, aqui, rapidamente, a escala dos trabalhos, né? A carta de sustentabilidade, por envolver todo o limite municipal, não só a área ocupada, mas a área ocupada e não ocupada, nós trabalhamos, então, numa escala de semidetalhe de 1 para 25 mil, as cartas de aptidão à urbanização numa escala de 1 para 10 mil, e as cartas de risco, a gente percorre, como eu falei, moradia, né? Entrando em todas as vielas, as ruas, uma escala de muito detalhe, 1 para 2 mil ou até maior. Todos esses produtos, essas cartas, elas estão preconizadas na Lei 12.608, de 2012, que ela veio depois daqueles eventos catastróficos lá em Teresópolis, né, na região serrana do Rio, Friburgo, etc., onde muitas vidas foram perdidas por uma corrida de massa de grandes proporções. Então, veio essa lei que obriga, então, os municípios a conhecerem as suas áreas de risco e suas áreas suscetíveis, né? E para aqueles municípios que não têm capacidade técnica e financeira, a lei designa, então, o Estado e a União para dar suporte a esses municípios. A CPRM, que é o Serviço Geológico, entra, no caso, então, como um braço da União, executor desses mapas, né? Nós procuramos aí atender os municípios de todas as regiões do país, né? E trabalhamos conforme o nosso braço executor. A Lei 12.608, que é a PNPDEC, né, que eu mostrei agora há pouco, ela modificou algumas outras leis, né, dentre elas a Lei 12.340. Eu estou falando isso para situar vocês da importância, da necessidade desses trabalhos para a União, para o Brasil, né? Então, ela modificou a Lei 12.340, de 2010. Então, a partir disso, o município ele só pode receber recursos da União se ele for preparado para conseguir utilizar esse dinheiro, receber dinheiro, desculpem, para mitigação de desastres. Então, se o município quiser construir um muro de gabião ou construir uma cortina atirantada numa área de risco para segurar uma encosta, ele só pode receber esse dinheiro do governo federal se ele tiver, então, o preparo para conseguir gastar esse dinheiro de forma ordenada, né, e de forma eficaz. Então, essa lei foi modificada e prevê, então, que o município tenha esses 5 requisitos para que possa, então, receber essa verba destinada ao governo federal. Dentre eles, ter, então, as cartografias das áreas suscetíveis, que é a carta de suscetibilidade, ter o conhecimento das áreas de risco, que é a carta de risco, e a carta geotécnica de aptidão à urbanização. Essa lei veio a calhar, e, enfim, ela, além de dar bom uso, né, ao dinheiro público, ela incentiva que os municípios corram atrás de conhecer as suas áreas que muitas vezes não conhecem, e conhecer as áreas tanto não ocupadas, né, que podem vir a ser ocupadas, como as áreas já ocupadas e com áreas de risco instalados. Então, aqui eu começo a mostrar para vocês a realidade aqui das áreas de risco que nós temos no Brasil, né? Então, aqui é a cidade de Budas Artes, né? Então, como eu falei, o trabalho é de campo mesmo, é de percorrer as vielas, às vezes pedir permissão para entrar em algumas vielas, né? A gente sabe que o risco geológico, muitas vezes, nessas áreas, é menor que o risco social, e são áreas que foram ocupadas sem o mínimo planejamento. Elas foram desmatadas, foram edificadas aí, criaram caminhos de esgoto, colocaram moradias na beira do esgoto. E essa área tem um risco ambiental também muito grande, né? Porque as crianças que moram nessas áreas estão sujeitas a todos os tipos de doença, infelizmente. E a nossa função aqui, então, é visitar as casas, e nesse caso aqui tem um córrego na foto da direita, verificar a frequência de inundação numa área dessas para poder, então, avisar da ciência ao Poder Público Municipal, Estadual, Federal, e ao CEMADEM, que vai emitir, então, os alertas de quando houverem chuvas próximas dessa região, emitir os alertas para esses moradores que moram nas áreas de risco estarem cientes que nos próximos minutos eles têm que sair de casa, senão algo de pior pode acontecer. E é outro exemplo, então, também em Budas Artes, aqui, então, para um risco, escorregamentos numa encosta, né, as moradias de alta vulnerabilidade, construídas com papelão, com madeira, né, e um relato pessoal, ao entrar nessas áreas, porque nós realmente temos que pedir permissão para o chefe da área aí, então é uma tensão o tempo inteiro, mas fazer o nosso trabalho com todo afinco aí, e a certeza que esse trabalho salva vidas, né.
E aí fica a questão, essas áreas ocupadas de maneira irregular, muitas vezes elas são incentivadas pelo próprio poder municipal, seja um vereador ou alguém que troca, né, uma área pública ou privada para ser ocupada em troca de votos, etc. É uma questão sensível para ser discutida, além, lógico, da degradação ambiental, que são áreas que naturalmente eram ocupadas por vegetação ativa, né, que são do dia para a noite devastadas, esse tipo de moradia, como eu falei, tem um alto risco geológico e também um risco social e ambiental gigantesco, né? Então aqui é Guarulhos, né? Então, e assim, eu até faço mais uma confissão para vocês. Eu entrei nessa TRM aqui no final de 2013, né? E como a maioria de nós aqui, né? Nós somos uma classe privilegiada e não conhecia, nunca tinha entrado numa viela dessas, né? E é um choque para nós, para mim, foi um choque pelo menos, né? Não conhecer a dimensão disso no Brasil, né? Isso aqui não é a exceção, esse tipo de ocupação não é a exceção, é a regra no Brasil. São milhões de pessoas vivendo nessas condições subhumanas, né? De fato, e para mim, na época, foi um choque. Já tomei, fui ameaçado, colocaram lá na minha cabeça, enfim, mas assim, o dever, a vontade por fazer algo para as pessoas é maior em todos nós, né? Então aqui é um resumo, não vou ler tudo isso aqui, não quero que vocês leiam, mas é um resumo sobre o risco geológico na cidade de Guarulhos, que tem então 1.300.000 pessoas morando na cidade, e dessas 83.000 pessoas, a estimativa, estão morando em áreas de risco, né? Não que elas estão morando em áreas ocupações subnormais, que são as favelas, no caso, não. Morando em condições subhumanas são muito mais, né? Essas são em áreas de risco geológico, então aquelas áreas que estão sujeitas a escorregamento e inundação. As áreas com esse tipo de ocupação precária são gigantes, são muito maiores que esse número de pessoas. Mesmo assim, seria mesmo que fossem só, entre aspas, 80.000 pessoas, seria já para tocar todos nós, né? E, enfim, ficarmos indignados com a condição que muitos brasileiros vivem hoje em dia, né? Então, aqui também é outro município, Francisco Morato, com os mesmos problemas, né? Ocupação totalmente irregular, desenfreada, e é o tal negócio, né? O risco ambiental gigantesco, tão grande quanto geológico. Também Francisco Morato, agora são fotos só ilustrativas, né? Na realidade nossa aqui do Brasil, em especial de São Paulo. Também Francisco Morato, aqui na foto esquerda, morreram pessoas nesse desabamento aí, né? E aqui também estão os números de Morato, mais de 30.000 pessoas morando em áreas de risco, fora as outras que moram em áreas completamente condições subhumanas. Nós, a CPRM, também, então, fazemos capacitações, treinamentos para as defesas civis, para os líderes municipais, para que, quando receberem os nossos produtos, né, as cartas de risco, sustentabilidade, eles saibam utilizar da melhor maneira possível. Que não seja um mapa de gaveta, seja um mapa útil para prevenir e realmente salvar vidas, né? Estão os processos, estou me apressando por conta do tempo, né? São os processos que nós trabalhamos, escorregamentos, quedas de bloco, inundações, fluxo de detritos. E aqui são as cartas de sustentabilidade. Então, essas cartas são para áreas não ocupadas. Nós fazemos modelagens matemáticas, né, no escritório, depois idas a campo para validar a modelagem e indicar, então, para o município, para que ele consiga crescer em áreas propícias. E se for crescer para áreas problemáticas, como encostas, que façam as adequações e as obras de área adequadas, né, para que não haja, então, para que, pelo menos, tente se evitar, mitigar esses eventos de desastres, né. Então, tem exemplos de fotos de trabalho de campo que nós vamos usar nas áreas ocupadas, que, porventura, um dia vão ser ocupadas, e relatamos aí quais são as mais ou menos propensas à ocorrência de escorregamentos e inundações. Aqui estão mais fotos. Agora também a gente está utilizando também a tecnologia a nosso favor, né? Então usamos drones para fazer modelagens e para ter fotos panorâmicas, né? Todo esse material é de conhecimento dos municípios, dos estados, enfim, serve de insumo para a prevenção de desastres. Aqui também é outra foto com drone, tudo são exemplos reais desse ano passado, né? E com a tecnologia a nosso favor, podemos agora, então, fazer modelos de 3 dimensões, fazer monitoramento e prevenção, inclusive, né?
desses eventos. Então, a gente procura utilizar tecnologia a nosso favor para salvar vidas de fato. Aqui são alguns eventos que nós entregamos, para não ter desculpa que o município não sabia que tinha esse documento, essa informação. Nós fazemos eventos junto ao Estado de São Paulo, junto ao IPT, entregamos o documento, a carta de suscetibilidade ou de risco, eles assinam o ofício que receberam e fazemos palestras para explicar como devem ser utilizados esses instrumentos. Né? Então, não tem desculpa realmente para não utilizarem. Aqui está outro exemplo aqui é um outro tipo de projeto de CPRM, que nós pegamos a expertise dos japoneses em áreas de risco e bolamos um outro projeto, que é o projeto de risco de perigo geológico, desculpem. Enfim, não vou entrar em detalhes pela falta de tempo, mas a gente fica aberto aí para as discussões depois da apresentação. Então, aqui são reuniões que nós fazemos, parcerias que nós fazemos com o IG, com o IPT, com o governo do Estado, né, para aprimorar a metodologia. E também fazemos capacitações internas, o que é uma capacitação nossa interna da CPRM para normalizar todos os procedimentos, né, para que todos os nossos pesquisadores falem a mesma língua e tenham os mesmos resultados nos produtos. Pessoal, me desculpem pelo atraso, fico à disposição de todos, espero ter sido claro. Imagina, Thiago, foi adequado aí com o tempo que a gente tinha comentado. Só para você encerrar o compartilhamento, para eu reassumir aqui o controle. Acho que parei, né? Isso, já terminou. Muito obrigado. A gente vai retornar, né? Eu acho que essa participação do ponto de vista efetivo visual, né, como um desastre, né? Não que a atuação no sentido da intervenção e da preocupação que o lixo no mar gera, ela chama atenção num primeiro momento, né? E obviamente saber todo como é coordenado esse tipo de trabalho e como pode ser burocrático, né, eventualmente lidar com esse tipo de situação, né, e o viés social, né, sendo extremamente importante, né? Acho que vai ser também interessante a gente conseguir fazer essa interligação, né, dessas situações. Então eu vou passar para a nossa última apresentação, que é a do Davis de Paula Pereira, que tem doutorado em Ciências do Mar, né, e da Terra e do Ambiente, no ramo de Ciências do Mar. Especializou-se em gestão costeira, né, pela Universidade do Algarve, em Portugal, em 2012, em mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da USE, Universidade Estadual do Ceará, na área de concentração em análise geoambiental e ordenação do território nas regiões semiáridas e litorâneas, em 2006. Né? É bacharel licenciado em Geografia em 2004 pela mesma universidade, a Universidade Estadual do Ceará. Atualmente é professor adjunto dessa mesma universidade e também ocupa o cargo de vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia da USE. Davis é professor licenciado do Laboratório de Geologia e Geomorfologia Costeira e Oceânica, membro do grupo de pesquisas Sistemas Costeiros e Oceânicos do CNPq. Nessa mesma instituição, ele ainda coordenou o curso de Geografia, né, e Ciência e Tecnologia entre os anos de 2017 e 2019. Também foi professor do curso de Engenharia Civil na Universidade Estadual do Vale do Acaraú, entre 2013 e 2016. Foi professor permanente do quadro de docentes do mestrado acadêmico em Geografia da Universidade Estadual do Vale do Acaraú, entre 2014 e 2019, e também foi o coordenador da Rede Braspor, o coordenador da parte brasileira, né, dos pesquisadores brasileiros da Rede Braspor de 2015 a 2017. Então, atualmente ele atua como pesquisador na área de geografia costeira, com ênfase em gestão e impactos costeiros, principalmente nos seguintes temas: história ambiental, interação homem-meio, gestão de ambientes costeiros e litorâneos, impactos socioambientais em comunidades litorâneas. Com grande prazer que eu convido aí o Davis, que é um dos membros mais antigos, né, da Rede Braspor, a fazer a sua apresentação. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todas. É uma satisfação participar desse momento da primeira mesa do 10º Braspor. Em 2020, a Braspor comemora aí 10 anos de existência, diversos trabalhos já foram realizados, eventos,
Convido a todos a entrarem no site da Rede Braspor, observarem as nossas publicações, nossos livros. O Emiliano depois vai falar um pouco mais do livro 2020, que vai ser lançado. Temos aqui a presença dos nossos coordenadores atuais pelas instituições brasileiras e portuguesas também participando do evento. E é sempre uma satisfação estar discutindo temas tão relevantes como esses que foram postos. Vou iniciar aqui a apresentação. Perfeito. Aparece a apresentação, Emiliano? Perfeitinho. Ótimo, obrigado. O tema do 10º encontro da Rede Braspor, Sociedade, Ambiente e Tecnologia, Mar Afora, Costa Dentro, é um tema super interessante quando você consegue, de alguma forma, fazer a discussão de N áreas que fazem parte dessa rede. A gente está falando um pouquinho sobre intervenção ambiental ou conservação, solução ao problema. Aquela questão, algumas intervenções podem ser soluções, outras podem trazer mais problemas. O que precisa ser discutido é como isso é posto para a nossa sociedade. É isso que a gente vai tentar falar um pouquinho aqui, referente à zona costeira. A gente vai tentar inserir esse tema das intervenções ambientais dentro do contexto da vulnerabilidade costeira. Aqui eu trago algumas imagens para a gente iniciar aqui um processo de cognição. A gente tem um chat aí no YouTube, seria interessante, se tiverem essa oportunidade, de digitarem no chat o que a imagem número 1 retrata para você, a imagem número 2, porque isso faz parte de um processo que vem avançando ao longo dos últimos 50 anos, em que as paisagens naturais cada vez mais dão espaços a uma paisagem mais antropizada. Aqui, o que você não está vendo nas fotos. Então, aqui a foto número 3, a foto número 4, também vocês podem deixar algum registro no chat, depois a gente pode fazer uma discussão sobre esse processo inicial de cognição sobre os processos costeiros, as respostas, as intervenções, e depois a gente vai discutir um pouquinho o que seria essa intervenção. Agora a gente passa para a foto número 5, foto número 6, e a pergunta é, o que você não está vendo nessa foto? Tá? A gente precisa sempre levar em consideração que a gente está tratando do ambiente, de um dos ambientes mais dinâmicos do planeta Terra, um dos ambientes mais valorados em termos sociais, econômicos, culturais, patrimoniais e ambientais. Então, é a área de atratividade. Então, isso tudo precisa ser levado em consideração quando você pensa em intervenção na zona costeira. Aí é que nós chegamos nas fotos número 7 e número 8. O que você vê de diferente nessas fotos, levando em consideração a perspectiva desde a foto número 1. Então, você consegue observar aí uma certa evolução de alguns processos, de algumas dinâmicas. Lembrem-se, quando a gente fala o termo dinâmica, não necessariamente é apenas a dinâmica física. Você tem uma dinâmica social muito forte, muito associada a esses espaços, e que elas, de alguma forma, interagem, produzindo aí alguns efeitos e algumas consequências que podem ser discutidas. Então, vocês podem deixar essas anotações no chat. Eu peço a algum aluno do Laboratório de Geologia e Geomorfologia que possa tomar nota dessas anotações, desses registros, e depois a gente faz uma discussão. Isso aqui é uma gravura na Praia de Iracema, aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, região nordeste do Brasil. Isso aqui numa das praias que sofreu processo de erosão na década de 40 e com início, depois avançando isso até a década de 60 e chegando hoje com algumas intervenções. Tá? Quando a gente fala no termo intervenção, você precisa ter ideia que a intervenção pode ser artística, como essa que vocês estão vendo, ela pode ser cultural, ela pode ser social, ela pode ser econômica, ela pode ser até na sua própria saúde. Mas a gente vai discutir aqui a intervenção ambiental. Se você observar bem, a ambiental ela vai englobar quase todas que estão aqui do lado direito, ou todas. Tá? Por isso que é complexo falar de zona costeira e intervenções na zona costeira, porque você tem atores diversos atuando, e eles atuam na paisagem, modificando. Quando você fala paisagem, vem novamente a questão, não é só paisagem natural, a paisagem também ela é cultural. Por isso que a praia acaba sendo aquele ambiente mais democrático para o lazer e para a diversão da população de uma forma geral em todo o mundo.
Isso falando de espaços abertos. Aqui você consegue ver a obra-prima de Da Vinci, a Mona Lisa, numa perspectiva. Aqui você tem uma segunda perspectiva, onde você já tem uma intervenção. Intervenção significa o quê? Interferir, ato de exercer qualquer tipo de influência. Essa influência ela pode ter resposta positiva, ela pode ter resposta negativa, ou um ato de superposição, que também pode trazer suas consequências. Aqui temos uma das consequências. Essa consequência pode ser positiva para alguns, como pode ser negativa para outros. Tá? Então, a gente precisa sempre tentar consociar essas interações que ocorrem, especialmente quando você fala de zona costeira. Porque quando você tem um processo de superposição, é um processo que geralmente não é bem conhecido em termos de resultado. Como ele não é bem conhecido em termos de resultado, a solução pode trazer aí um grande problema futuro ou um problema muito próximo. Tá? Então, é sempre preciso você refletir. Quando você fala em refletir na zona costeira, você vai refletir sobre uma dinâmica territorial. Uma dinâmica que te traz conflitos, de uma forma geral. Esses conflitos são de todas as escalas possíveis e imaginárias, com todos os atores envolvidos nessa foto aqui, por exemplo. Mas isso está associado, por exemplo, a uma vulnerabilidade natural. E essa vulnerabilidade natural está associada a atividades, que sejam culturais, sociais ou econômicas. De uma forma objetiva e direta, até a Carla já tocou, a gestão costeira ela precisa ser participativa, ela precisa ser realista, acima de tudo, e ela precisa ser eficiente, para que a gente possa, de alguma forma, dar resposta. Porém, vem a grande questão. Gerir o litoral é, sobretudo, gerir conflitos de interesse. E só consegue se gerir bem algo que se conhece bem, como já diria o professor Alverinho. E o professor Alverinho sempre traz essa questão aqui, da luta do homem com a natureza. O homem sempre tentando um espaço, um pouquinho mais de espaço junto ao mar. E sempre lutando ali com a natureza. Essa questão dessa luta homem-natureza, a gente sempre sabe quem sairá perdedor. Dessa forma, o risco vem de não saber o que você está fazendo. Isso aqui afeta diretamente o poder decisório. Isso vai afetar diretamente as intervenções ou um processo de conservação. Tá? Então, quando a gente fala de zona costeira, que a gente fala de intervenção, é preciso conhecer o sistema por completo. E o sistema, quando se fala em zona costeira, é um sistema muito abrangente, porque ele envolve o sistema costeiro, mais o sistema fluvial, tudo isso associado a uma dinâmica humana. Uma dinâmica humana que está associado aí às práticas ligadas ao capitalismo atual. Então, gerir o litoral é, acima de tudo, gerir areia. Se você consegue gerir areia, você consegue ter a noção da areia, de onde ela vem, quanto vem, como ela chega, como ela é distribuída, você consegue ter aí um primeiro passo para tentar se falar de intervenção ambiental ou se falar de conservação de linha de costa. Tá? Então, é sempre necessário que vocês tenham uma percepção da origem das coisas, como um mecanismo físico natural impulsiona tudo isso e como isso vai, de alguma forma, estar associado com a dinâmica socioeconômica da nossa zona costeira. Lembrando que a zona costeira ela vai aí, de alguma forma, congregar quase 60% a 70% do PIB mundial. Então, é preciso ter uma certa noção de intervenção quando se fala desse setor aqui. Então, o que não se conhece bem, não se pode gerir bem, já diria o professor Alverinho Dias. E observando essas fotos, vocês conseguem visualizar que ao longo da linha de costa global, você tem o mesmo processo atuando, agora com escalas e magnitudes diferenciadas. Tá? Então é preciso ter a noção que é um processo que está aí e que precisa ser tratado com a devida responsabilidade. E quando a gente fala de responsabilidade costeira, eu volto novamente para chamar a atenção da responsabilidade de se gerenciar sedimentos. Até quando a gente vai tentar gerir o litoral sem ter atenção para as bacias hidrográficas? Isso é um questionamento que eu já venho batendo já há algum tempo, o professor Alverinho também já discute isso há mais tempo ainda, de que é preciso consociar essas atividades interioranas. Só assim você vai conseguir ter uma noção um pouco melhor dos processos costeiros que estão atuando nesse exato momento, e a partir daí tomar decisões mais acertadas. Se você observar esse mapinha aqui do lado direito, aqui esses triângulos representam as barragens controladas para abastecimento de água no estado do Ceará. Aqui tem uma centena de barragens, tá? Aí você pode olhar para esse mapa
por baixo você consegue ver a rede hidrográfica, e a partir daí você tem uma noção de como seria o bypass de sedimento do continente em direção à zona costeira. Ou seja, você tem uma série de obstruções para que esse sedimento chegue e forme as nossas praias, ou abasteça as nossas praias. Daí você tem um agravamento da erosão costeira com o chamado avanço do mar sobre as áreas urbanas. Aí você tem aquela dor de cabeça de tentar solucionar o problema. Essa solução geralmente vem através de algum tipo de intervenção. Aqui a gente está falando de uma centena de barragens controladas. Esse ano saiu a seguinte matéria: estudo inédito estima a existência de quase 90 mil barragens no Ceará. Aquilo lá são as barragens controladas pela Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Estado do Ceará, né? Uma centena de barragens. Agora, você tem 90 mil pequenos barramentos ao longo da nossa bacia hidrográfica, isso exige aí um exercício muito grande para se trabalhar com gestão costeira, especialmente gestão de sedimentos. Tá? E quando se fala em gestão de sedimentos, ela vai atuar diretamente em dois tipos de impactos, seja inundação, seja erosão. Se você olhar esse primeiro vídeo de baixo, a gente tem um impacto da erosão costeira em áreas que não deveriam ser ocupadas. Aqui é um exemplo da Praia do Morro Branco, no Ceará, e aqui Balneário Camboriú à direita, aqui já na região sul. Então, se você observar, eu tenho um Brasil extenso, com problemas diferentes em áreas diferentes. Claro que isso precisa ser tratado de forma mais pontual. Você precisa observar os efeitos, as consequências, você precisa observar como a zona costeira tem se comportado. Então, diante disso, você precisa definir perigo. Um perigo pode ser um tsunami, pode ser uma onda de tempestade. Exposição, o Thiago já falou muito bem anteriormente. Por exemplo, pessoas podem estar expostas, praias, portos, falésias. A vulnerabilidade, o Thiago também já falou, se ela vai ser social, econômica, física ou ecológica. E os impactos, se vai ser inundação, se vai ser erosão costeira, se vai ser erosão de dunas, se vai ser uma acreção costeira. Então, você precisa ter noção de todos esses elementos para que você possa, de alguma forma, pensar em gestão. E quando você pensa na avaliação da vulnerabilidade, você pensa logo no impacto do perigo, elemento em risco, podem ser pessoas, pode ser a linha de costa, por exemplo, a vulnerabilidade, se ela é física, social, o que ela vai ser, possibilidade de adaptação, e a partir daí você vai criar um índice de vulnerabilidade. Então, esses elementos gráficos aqui te ajudam a perceber que te sobram poucas opções, como recuar as ocupações, em boa parte dos locais isso é impossível, adaptá-las à subida do nível do mar, por exemplo, ou protegê-las. Quando se fala em protegê-las, nós estamos falando diretamente de intervenções. Eu vou passar aqui um pouco mais rápido devido ao nosso tempo. Então, quando você fala que intervenção ambiental em áreas costeiras, solução ao problema, depende. Bem planejada pode vir a ser uma solução. Só que quando você fala em bem planejada, leve isso a longo prazo, não a curto prazo. Se não bem planejada, vai se tornar um grande problema. Então, quando se fala em intervenção, a primeira ideia de solução mirabolante logo aparece as obras rígidas, sejam os espigões, sejam os quebra-mares, sejam os enrocamentos. Todas as obras desse porte trazem um grande problema ambiental, trazem danos associados, tá? Então é preciso pensar bem antes de você intervir com certas obras que podem te trazer aí prejuízos posteriores. Só que você precisa, de alguma forma, dar uma resposta urgente a um problema imediato. Então, você precisa aí pesar na balança os prós e os contras de intervenções rígidas como essas na nossa zona costeira. E pensar num futuro próximo, pensar em recuperar áreas, pensar em conservação da linha de costa, pensar em trazer à tona uma sustentabilidade um pouco mais eficiente quando se trata de zonas costeiras. Se você pegar essa praia aqui na Espanha, tá? Você vai pegar um pequeno trecho costeiro de 1,5 km, que nesse pequeno trecho costeiro você tem quase todas as obras possíveis e imaginárias para serem postas. Você tem quebra-mar destacados, você tem espigão, você tem aterro e você tem um enrocamento. Ou seja, o que é que falta nessa praia? Não sei, mas falta planejamento. Porque você ter todas essas obras significa que você não foi planejando as obras a partir do problema que você tinha. Ou seja, você não conhecia o problema existente. Isso também não acontece no Brasil, como acontece aqui na Praia do Icaraí, no estado do Ceará, no litoral de Calcaia. Contenção do avanço do mar é um sonho. Mas aquilo que a gente falou, intervir é solução?
Pode ser, mas se não for bem feito, pode gerar um problema. Então, você consegue observar aqui uma intervenção, aqui ao fundo você consegue observar um muro de concreto que foi construído como obra rígida, e se você observar no mês seguinte, toda a areia saiu daquela estrutura. Isso é normal, isso faz parte da dinâmica, porque no mês seguinte a areia volta. E no mês seguinte a areia volta mais ainda e a estrutura vai ficando coberta e a praia vai ficando mais larga. Ou seja, a praia passa a atuar na dissipação das ondas nesse exato momento, que é o que deveria acontecer, tá? Então a obra aqui vai se manifestando de uma forma positiva até você chegar num período de grandes ressacas aqui no estado do Ceará. Como já diria o professor Alverinho Dias, quando você tem a sensação de segurança, os mamíferos voltam a recompor a nossa praia. Se você observar aqui, todos estão novamente ocupando um trecho de praia. Não um trecho muito largo, mas um trecho existente de areia. E se você observar bem, no período da tarde, esse trecho caiu, ruiu. Então você tem problemas que devem ser considerados em termos de ação dos processos, principalmente quando se fala de ondas, quando se fala de processos de tempestade, quando se fala de sobrelevação do nível do mar. Então tudo isso tem que fazer parte. E geralmente a última ideia de solução, ou nem pensada, ou nem colocada na mesa, é construir com a natureza. Se você pegar aqui uma imagem da Praia Mole, aqui eu não tenho nenhuma pedra protegendo essa praia. Eu tenho aqui dunas frontais que vão exercer esse papel. Eu tenho uma praia larga que vai auxiliar. Então, eu tenho um sistema natural que, de alguma forma, ele vai interagindo e fazendo com que isso aqui funcione de uma forma natural, sem que eu tenha que intervir. Só tenho que fazer conservação. Aqui na Espanha, um outro exemplo, eu tenho uma área densamente ocupada, uma frente marinha densamente urbanizada, e aqui vai chegar um temporal em poucos dias. O que a prefeitura resolve fazer? Colocar pedras? Não. Ela reconstrói, se você olhar essas imagens aqui do canto direito, reconstrói um sistema dunar com areias. Então, as ondas de tempestade vão dissipar energia nessas dunas recriadas. Essa areia vai vir para a parte baixa do perfil e vai recompor a praia. Daqui a pouco a praia está mais larga e ela mesma vai passar a dissipar a energia das ondas sem precisar de pedra. Só que isso aqui envolve muitos recursos, né? Recursos monetários. Um outro grande exemplo em escala mundial é o Sandmotor. É um projeto que visa construir com a natureza, que visa recompor os sedimentos em deriva, e a partir daí você recompor as praias, tá? Aqui depois vocês podem acessar esse vídeo, é um vídeo super interessante, tá? E que vale a pena você discutir um pouco outras soluções que não sejam obras rígidas, tá bom? E aqui você tem toda uma recomposição do ecossistema com retorno de atividades humanas nesse setor da praia. Um projeto no Brasil que tem uma ideia similar, mas é um projeto ainda que está sendo pensado, desenvolvido, é o projeto Bay Squeeze, coordenado pelo professor Klein. Depois vocês podem acessar o site do projeto, ele é super interessante. Na meta número 3 aqui, vocês podem fazer uma discussão interessante. Aqui é um outro projeto construindo com a natureza, em que você vai utilizar aqui a cascalheira, que faz parte de praias com esse tipo de material, e essa cascalheira, de alguma forma, vai auxiliar na diminuição da energia das ondas, diminuir o galgamento, criar uma berma mais robusta, porque ela vai reter areia. Ela vai fazer algo similar ao que está acontecendo nesse vídeo superior na praia de Chesil. Se você observar, esse muro aqui, onde as ondas estão arrebentando, ele foi construído há 250 anos atrás. E esse muro nunca ruiu, ele nunca caiu. Então, a gente precisa pensar também em que tipo de intervenção quando você vai colocar e que ela possa durar aí muitos e muitos anos para que você não tenha um ciclo vicioso de obras costeiras. No Brasil, podemos destacar aqui algumas iniciativas a partir do ano de 2018 que são super interessantes, como, por exemplo, o Procosta e o Guia de Diretrizes de Prevenção e Proteção à Erosão Costeira. O guia é fácil de fazer o download, e no guia ele já traz alguns indicativos de construção com a natureza, tá? Então vale a pena dar uma lida, vale a pena também ver o Procosta. Então, de uma forma geral, chegando nos 20 anos do século XXI, nós estamos encurralados em muitos casos e por todos os lados. Se você observar essa foto aqui, não tem espaço em lugar nenhum. Você tem a malha urbana e você já tem aqui uma sobrelevação momentânea do nível do mar, ocupando quase todos os espaços. Vivenciamos um verdadeiro aperto costeiro. Isso faz parte da realidade.
Podemos mais que olhar? Claro que podemos. Podemos discutir, podemos trazer a ciência para tentar auxiliar as prefeituras locais e trazer conhecimento e auxiliar na melhor tomada de decisões. Tá? Até quando vamos recolher os escombros? Até o momento em que a ciência seja posta em primeiro lugar, para que ela possa trazer algumas respostas que auxiliem os gestores a tomar a melhor decisão. Não que os técnicos, os cientistas precisem tomar as decisões pelos gestores. Não, a decisão é deles. O que a gente precisa é trazer informações que sejam precisas e que sejam importantes. Tá? Então, tudo na vida tem seu custo. Por isso, pagamos muito caro por desconhecer os limites e ignorar a capacidade de suporte dos ambientes. Até quando vamos ficar rolando essa pedra infinita até o cume da montanha, essa pedra deslizando e retornando, e o mito do Sísifo cada vez mais vivo? Tá? Isso aqui também o professor Alverinho traz nas suas discussões, nas suas palestras, e é sempre muito interessante. Queria agradecer ao projeto Abordagens Holísticas à Simulação da Evolução da Costa a Longo Prazo. É um projeto entre a FCT e a FUNCAP, aqui no Brasil, e faz parte da rede Braspor, com diversos membros participando. E o meu muito obrigado, desculpe ter passado do tempo. Imagina, Denis, não, muito bacana. Quando passa pouquinho assim do tempo, tá tudo tranquilo. Bom, acho que as apresentações, né, vêm se complementando de uma forma de pontos de vista, né, de análise e de observação, né, dessas situações. Então, eu queria estimulá-los, né, aí a uma troca, né, de conhecimentos em função do que vocês observaram, né, e da interação possível entre as áreas de vocês, antes da gente passar para as perguntas do pessoal que está assistindo a gente ao vivo. Alguém quer começar? Eu posso fazer uma colocação, Emiliano, em relação às apresentações. Parabéns aí ao Davis e a Carla, muito legal, ambas as apresentações. E a nossa área que nós atuamos, como eu apresentei, de risco geológico, né, nós trabalhamos também com risco costeiro, né? Então, essa ocupação desenfreada, o envio de sedimentos, de efluentes para o litoral, acaba por, muitas vezes, acelerar a erosão costeira, né? E, enfim, tendo muitos municípios, Natal é um exemplo, né? Inclusive, riscos de moradias atingidos por soterramento de dunas, né? Então, todos esses processos são interligados e culminam, no final das contas, no risco, no dano às pessoas, às moradias, pela má gestão, enfim, tudo que a gente já comentou, né? Então, tudo é um ciclo, né? E o final, o prejudicado sempre é a ponta mais fraca, que é a população, que é a família que mora nessas áreas menos não planejadas ou menos abastadas, né? Eu queria só pontuar também um aspecto que é interessante, a gente vê também a ocupação desordenada da zona costeira, tanto por moradias subnormais, né? Então, pessoal de baixa renda que foi marginalizado e ocupa esses espaços, como também a gente observa muito no litoral também, grandes mansões, basicamente, que estão sendo construídas em zonas que são de risco, né? Então, em costas que as pessoas querem estar mais próximo do mar. E isso é uma situação muito complexa, né, de se avaliar, porque a questão toda de um licenciamento ambiental bem feito e de se entender os riscos que as pessoas têm e a vontade das pessoas estarem cada vez mais próximas do mar. Então, a gente estar encurralado, esse coastal squeeze, a gente cada vez mais pertinho do mar, a gente está causando problemas para a gente mesmo, né? Então, a nossa ocupação da costa, na verdade, está muito mal planejada. E a ideia de construir com a natureza, então a gente quebrar esse ciclo vicioso de homem contra a natureza, e não de ser homem com a natureza, é muito, muito benéfico, né? Então a gente vê diversas vantagens em mudar a forma que a gente pensa. Gostei muito daquela imagem que o Davis mostrou de uma praia na Espanha, onde tem absolutamente todos os tipos de intervenção possíveis, então espigão de todo quanto é tipo, quebra-mar, e você fica, bom, então nada resolveu, eu tenho que continuar construindo
não foi planejado, né? Então, a falta de planejamento, de entendimento sobre a região, né? Então, também a questão da ciência ser a base para a gente poder conhecer o ambiente e daí tomar as melhores decisões, só enfatiza, né, o quanto que é essencial a gente ter essa valorização da ciência, de seus diversos aspectos, né, mas a ciência da zona costeira. É super interessante porque as questões elas vão se interconectando de uma forma, seja através da questão da poluição marinha, seja a questão do risco geológico, seja da questão socioeconômica envolvendo a ocupação desses trechos costeiros, mas o que a gente tem visto a cada dia que se passa são decisões cada vez mais arbitrárias com relação à própria gestão do ambiente. Até agora a gente não pensou ainda num guia de boas práticas, num guia de convivência, tá? Geralmente a gente vê guias de enfrentamento. É uma coisa que eu me lembro dos problemas no Nordeste brasileiro com a seca da década de 80, o que se falava era combater a seca. Passou-se quase 20 anos para entenderem que não era possível combater aquele fenômeno. Você tinha que, de alguma forma, atuar com outras diretrizes de convivência. Tanto que hoje a terminologia é convivência com o semiárido. E com a erosão costeira, ela caminha para isso, para uma convivência. Porque é cada vez mais caro e dispendioso você manter áreas que estão sob forte processo de erosão, especialmente para municípios muito pequenos. Por exemplo, Fortaleza, Recife, Salvador, eles têm condição de manter as suas obras, de investir em maior tecnologia, planejamento e desenvolvimento. Mas quando você pega municípios aí com arrecadação que basicamente repasse aos municípios, esses não têm condição de manter estruturas costeiras, eles não têm condição de fazer intervenções com melhor tecnologia, nem têm condição de fiscalizar a conservação da própria linha de costa. Então, a gente precisa tentar pensar nesses municípios pequenos ainda, que têm linha de costa a ser preservada de alguma forma, para que elas não sofram aí com processos futuros. Pensar na conservação daquele projeto, já que o Ministério do Meio Ambiente traz no Proposta, mapear e ter isso como uma política séria e adotada, para que essas áreas que ainda não sofrem com problema de erosão costeira, elas sejam áreas de suporte na zona costeira, elas que vão dar um suporte ambiental em termos de manutenção do equilíbrio, tá? Mas não esquecendo também da problemática dos municípios que já estão sofrendo. Mas quando a gente não conseguir fazer um investimento num processo ordenado de ocupação, a gente vai sempre passar por esse aperto que a Carla colocou. Seja um aperto social, seja um aperto cultural, seja um aperto geológico. A gente tem um aperto geológico ali que é humanamente impossível você ter uma boa convivência. E aquelas pessoas que estão ali têm a sua moradia, têm a sua propriedade em risco. Então, elas não conseguem dia a dia ter um bom sono, ter ali uma aptidão boa para o seu trabalho, sendo que ela pode voltar no outro dia e metade do muro ter ruído, ter caído, algum problema ter acontecido com algum familiar numa área de risco como essa. Então, como o próprio Tiago e como a própria Carla já colocaram, a gente precisa ter um conhecimento técnico apurado, e eu concordo com o Tiago, a questão é casa a casa, você tem que conhecer a realidade minuciosamente em termos de escala, porque se você não tiver um bom conhecimento de escala, eu vou propor coisas que não se adequam àquela região do Icaraí por causa da escala. E a Carla bem já colocou. Eu preciso fazer com que essa informação chegue no meu gestor. Então, se eu conseguir juntar essa parte técnica com a informação chegando ao gestor e o gestor estando disponível a conversar e a escutar, eu creio que a gente pode chegar aí a um melhor denominador nas próximas décadas. Muito, muito bacana, né? Acho que a gente consegue ver, né, que essas discussões elas se entrelaçam, né? Muitas vezes, né, na hora que a gente estava compondo a mesa, né, e sempre acontece aquela reflexão, né? A gente tenta prever um pouco da interação possível entre vocês em função das áreas, né, de atuação e rapidamente exemplos, né, dessas diversas atuações. O primeiro, né, até começando pelo caso do Tiago, por trabalhar, né, na CPRM, foi assim meio que óbvio. Ele falou, não, pera um pouco, porque a CPRM tem acesso ao mundo desses problemas e dessas questões, né? Por mais que não seja um gancho, não apareça efetivamente na área de atuação dele, obviamente ele vai ter contato, ou possivelmente ter noção, né,
de como isso está acontecendo, né? Do Davis também, né, pela atuação direta com a área costeira, e aí da Carla, da minha parte nem tanto, né, mas de um dos colegas da organização, houve um momento de atenção, não, pera, tá, mas como é que a gente ligaria, então, a questão do lixo com a questão da erosão costeira ou do risco, né? E aí o pessoal já na hora falou, não, pera um pouco, a Unifesp Instituto do Mar fica na cidade de Santos, né? A gente tem um porto, a gente tem uma série de intervenções e um problema grande, né, com o lixo no mar aqui, que fazem, né, que esses pontos eles entrem numa convergência, né? Então, eu acho que a gente pode... Eu vou passar para algumas perguntas que surgiram, né, aqui no chat do YouTube. Aproveito para pedir desculpas, né, o pessoal que está acompanhando a transmissão ao vivo, né, ela já está com um atraso até que um pouco maior do que ele deveria ser. Nesse primeiro momento aí de tentar manter as medidas de autopreservação, né, e de saúde em função da pandemia, a gente optou por fazer uma tentativa da transmissão doméstica, né? Eu percebi que ela não é suficiente, né? Apesar do contrato, né? Da velocidade da internet ser o que é entregue no momento que você precisa utilizar ele é outro bem distinto, né? E a questão da transmissão especificamente ela é mais sensível do que simplesmente o uso, né, da internet. Então, fazendo essas desculpas públicas, mas amanhã provavelmente a gente vai solucionar isso, que vai ser, vamos mudar o estúdio, né, para que está sem atividades, né, então vai ter uma certa segurança, mas que a gente vai poder solucionar esse problema. Então, a gente teve duas perguntas logo de cara na apresentação da Carla, né? Então, a primeira pergunta foi do Francisco Eliton Silva, né? Que ele questionou se seria possível fazer um rastreamento da origem do lixo lançado nos mares e qual seria a possibilidade, né, de pressionar esses países geradores desse lixo à tomada de medidas mais preventivas, né, para esses resíduos. Então, era mais específico para a parte de resíduo. São duas, eu vou passar as duas, aí depois você faz um comentário, pode ser, Carly? E vocês também fiquem à vontade, né, Thiago e Davis, para abordagem, né? E aí, na sequência, a gente teve a Lauren Cruz, né? Oi, Lauren, tudo bem? Lauren é já conhecida nossa do outro evento, participante também lá em Portugal. Que o sensoriamento remoto pode ser uma saída, então, para rastrear esse lixo, né? Quando já lançados em mar aberto, em responsabilidade internacional, as empresas que despejam esse lixo podem ser responsabilizadas? Eu acho que as perguntas elas acabam se conjugando um pouquinho, né? Se quiser responder essas, daí a gente passa na sequência para outras. Sim, beleza. A questão sobre a geração do lixo, saiu um trabalho, depois eu posso deixar a referência aqui, que é de Jean Beck, de 2015, se não me engano, ou 2019, desculpa, agora não estou lembrando o ano, que foi justamente tentar fazer uma avaliação global sobre a produção e realmente assim, as fontes do lixo, da onde está vindo esse lixo. E acontece que a gente, na verdade, não tem dados suficientes para fazer uma análise, digamos assim, do estoque de lixo que nós já temos no mar. Então, a gente não sabe quanto lixo tem no mar. A gente tem essas estimativas globais e extrapoladas de X caminhões de lixo jogando lixo no mar por minuto, sabe? Coisas assim que são bem assustadoras. E o que o trabalho traz, principalmente, na verdade, sobre os principais pontos de geração de lixo globalmente são a entrada de lixo pelos rios. Então, grandes rios como a gente tem no Sudeste Asiático, aqui também pelo Amazonas e outros rios na América do Norte, e o nível de gestão de resíduos sólidos por país. Então, nesse trabalho, a autora traz com seus coautores uma avaliação sobre o quanto, quem são teoricamente os mais poluidores, por conta de presença de grandes rios que têm essa capacidade de aporte de lixo para o mar, porque a gente sabe que a conectividade dos nossos rios vão chegar no mar, e o nível de gestão de resíduos que cada país tem. Infelizmente, o Brasil está, se não me engano, entre os 5 mais poluidores, potencialmente poluidores, né? Então, de entradas de lixo, principalmente plásticos, por conta das suas características de material, nesse estudo. Então, a gente vê que a gente ainda não tem a capacidade de rastrear exatamente. O que a gente tenta, por exemplo, com o PEMAL, são esses indicadores de geração, e a gente tentando encontrar justamente nesses pontos chaves, que são a gestão de resíduos, como é que ela é, em que nível de qualidade que ela existe, e pensando nos nossos rios, quais são as principais falhas que a gente tem,
que elas acabam entrando. No caso de São Paulo, por exemplo, a maioria dos rios, eles na verdade não desaguam no litoral paulista, eles desaguam em outros estados. Então, acaba se tornando um problema que passa para o outro. E isso casa bem com a ideia também de responsabilizar empresas pelo descarte. E a responsabilização do material que a gente encontra é muito complicada. A gente já tem esse problema com, digamos assim, resíduos de navegação há séculos, né? Então, quando chegava um navio que naufragou numa costa, por exemplo, de quem é aquele navio? De repente, as pessoas daquela ilha poderiam saquear aquele navio livremente porque chegou uma carga que não pertence mais a ninguém, se não tem ninguém a bordo, ou se coisas que foram jogadas fora daquele navio chegarem na costa, de quem que pertence. Então, isso é um problema que, na verdade, a navegação já lida desde a época do descobrimento, basicamente. Mas o sensoramento remoto tem sido uma ferramenta explorada para tentar identificar justamente qual que é o nosso estoque, digamos assim, de lixo. Eu participei semana retrasada, se não me engano, de um workshop que era sobre boas práticas de avaliação e monitoramento de lixo no mar, e a gente vê que assim as tecnologias de sensoramento remoto para essa aplicação estão na sua infância, mas estão evoluindo. Então, a gente já tem o desenvolvimento de sensores, identificação de que sensores que a gente pode usar que vão ter a resposta que a gente precisa. Então, eles conseguirem identificar o que é um plástico. E, ao mesmo tempo, que tipo de plástico eles conseguem identificar, que tamanho de plástico eles conseguem. A gente consegue analisar microplástico, talvez remotamente, ou só macro, e coisas do tipo. Então, existem estudos buscando essa aplicação, mas ainda são bem na infância. Muito bacana. Acho que dá uma ideia de que esse tipo de provocação ele é importante para que a gente tenha novas soluções, né? E acho que essas reflexões, né, sobre causa, origem, formas de ação, né, formas de tentar resolver o problema, ele acaba sendo importante, né? Dá um estímulo para que a gente pense também em novas soluções e novos métodos. Na sequência, apareceram duas perguntas que eu acredito que estão mais relacionadas à apresentação do Davis, mas a gente vai passar depois para um questionamento que até mesmo eu fiquei com uma curiosidade para fazer para o Thiago. Então, vou passar para o Davis. As duas são bem rápidas, né? Uma da Maria Cristina Crispim, também colega nossa já de outros eventos, que questionou se vocês conheceriam, né, o sistema chamado SandSaver, né, que é um sistema de retenção aí de sedimentos. E a Liliane, que é colega aqui da Unifesp, ajudou na organização, né, aqui do evento, né, das mesas, está perguntando se é possível, né, uma proposta de diminuição da área da praia recreativa, né, se é viável pensar nesse tipo acredito, né, que é viável pensar nesse tipo de proposta. Aí o Davis quiser comentar e depois para o Thiago e a Carla também fiquem à vontade. Bem, agradeço a pergunta ambas perguntas. A primeira relacionada à questão do projeto. Eu não conheço o projeto, mas no guia, ele fala um pouco sobre essa diretriz, tá? Da questão do aprisionamento de sedimentos. Ele não faz referência a esse projeto em si, mas o conceito é similar ao que foi colocado pela professora Crispim. Tá? Então, o guia ele é super interessante, é bom fazer uma leitura dele. Ele não traz apenas algumas medidas de intervenções que podem ser utilizadas, mas ele traz uma explicação do processo, até chegando o processo administrativo mesmo de uma prefeitura, como é que ela deve fazer. Até o próprio Thiago estava explicando que quando eles finalizam uma carta, eles vão até o município e entregam a carta e fazem uma explicação. E no guia, ele também faz uma certa explicação, porque se você observar, se eu pegar um município desse aí, com 80 mil pessoas, e se você for pegar o corpo técnico de uma Secretaria de Meio Ambiente, que geralmente ela é mesclada, ela é Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, não sei o quê. Ela nunca é uma secretaria genuinamente de meio ambiente. Isso atrapalha bastante, porque tem que se dividir as atenções. Os técnicos não estão bem preparados para atuar com esse tipo de questão, de conduzir todo o processo, até você chegar, por exemplo, em Brasília, a discutir os recursos. Às vezes se chega com um ofício,
solicito 55 milhões para uma obra de intervenção emergencial. Aí quando você vai olhar todo o projeto, cadê o projeto? Não tem projeto. É aquilo que o próprio Tiago já colocou anteriormente, só há liberação se tiver comprovação que tecnicamente você tem condição de trabalhar com aquele volume de dinheiro que é solicitado. Então, essa questão das universidades poderem atuar mais próxima dos municípios é uma questão que eu já venho trabalhando aí há 10 anos, ainda não consegui essa aproximação, quando se parece que a aproximação técnica está acontecendo, o viés político é muito mais forte do que o técnico, e às vezes a gente precisa recuar para poder depois avançar com as propostas. Quando se fala em diminuição de praia recreativa, a gente tem que levar em consideração, vou pegar a realidade do Nordeste brasileiro, que boa parte da nossa economia vem da praia recreativa. Tá? Esse mesmo município que eu acabei de falar, de 80 mil pessoas, ele vai ter aí boa parte do produto interno bruto dele associado ao turismo. Os empregos direto e indireto estão associados ao turismo. Então, a perda de 5 metros de praia recreativa é uma questão muito significativa. E se você observar hoje, boa parte dessas praias, quando você chega no período de maré cheia, elas desaparecem totalmente. Eu não tenho praia recreativa. Se você observar as áreas que mais se desenvolvem no estado do Ceará hoje, ligadas ao turismo, que não sejam as clássicas, são aquelas que, mesmo com maré cheia, eu ainda tenho faixa de praia recreativa, porque eu não vou utilizar a praia apenas na maré baixa. E lembrando-se que a gente tem uma grande questão quando a gente fala da praia recreativa. A praia recreativa também não é apenas aquela onde a maré vai cobrir e vai recobrir durante o dia. Ela se estende. Se você pegar a nossa própria Constituição e pegar a lei federal do gerenciamento costeiro, ela não deixa isso claro. Ela fala da praia de um trecho que é coberto e descoberto. Mas a praia é muito mais do que isso. Tanto que, se você pegar hoje o turismo brasileiro do Nordeste, ele é um turismo de sol e praia? É, mas ele é sol, praia, mar e vento. Porque hoje o kitesurfista ele corresponde a um percentual elevado e ele faz prática, por vezes, na praia submarina, ou seja, na praia recreativa que está coberta por água. Então, a gente precisa discutir um pouco melhor esse mecanismo do que se denomina praia recreativa e qual o impacto da perda da praia recreativa. A gente já sabe que o impacto direto tem na desvalorização dos bens, das propriedades, da migração desse grupo turístico, que é muito importante para a economia. A gente sempre discute o turismo como um grande vetor que impulsiona a urbanização dessas praias, que isso traz certos malefícios, como a degradação do nosso sistema de dunas frontais, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, ela coloca o alimento do dia a dia na casa das pessoas que ali habitam e que dificilmente teriam ali uma outra forma de desenvolvimento social e econômico. Só que a gente precisa equilibrar esse desenvolvimento social e econômico desses municípios com a conservação da sua linha de costa. Por isso que o Procosta ele vem com essa iniciativa, que é super louvável, dentro de um projeto maior de mapear a linha de costa e, a partir daí, propor para que esses municípios conservem o seu patrimônio, porque é esse patrimônio que atrai os usuários. Se eles perderem esse patrimônio, os usuários vão para a praia vizinha, ou seja, para o município vizinho. E daí vira um ciclo vicioso até você ter as praias todas entrando em processo de recessão costeira. Realmente muito interessante, né, ter a questão social, né, no entendimento do meio ambiente. Ela, eu acho que é uma das grandes fronteiras, né, para a gente ter a efetiva implementação, né, de medidas e de ações, né, para que a gente tenha tanto uma compreensão, né, dos problemas ambientais, como uma possibilidade de ação de órgãos públicos, né? A pergunta que eu estava pensando, que eu tinha pensado, né, para o Tiago, era justamente nessa linha, né? Porque como um órgão, né, público, a CPRM tem condição, né, de fazer trabalho do mais alto nível técnico científico, né? Fazer levantamentos muitas vezes nacionais. Mas eu acredito que ela não tenha um poder de interferência e de obrigação de execução, né? Você até me corrige na sequência.
E como lidar, né, com essa questão, né? Até que ponto vocês, né, dentro da CPM, conseguem fazer ali o aconselhamento, a entrega, né, do produto, né, de pesquisa, e quanto disso normalmente é absorvido e aceito, né? Lembrando aí disso que alguns de vocês já mencionaram hoje, da grande dificuldade que a gente tem de que a ciência seja aceita, né, pela sociedade, seja vista, e que a sua aplicação efetiva, até mesmo dentro de um órgão público que existe para isso, né, seja aplicada, né? Oi, Emiliano, a pergunta é boa e a gente tem exemplos práticos para falar disso, né? Realmente, há uns anos atrás, a usabilidade dos nossos produtos era pequena, então pouca gente tinha acesso, pouca gente sabia que existiam esses produtos de prevenção, né? Mas, assim, pelo próprio dia a dia e pelas catástrofes que ocorreram no Brasil, os prefeitos, os governadores, enfim, as defesas civis, elas estão mais espertas em relação a isso. Um exemplo foi 2018. Em 2018 teve um escorregamento em Niterói, no Rio de Janeiro, e matou um número de pessoas bastante importante lá no morro. E era uma área que nossos produtos, a carta de sustentabilidade, tinha apontado que era uma área com propensão à ocorrência desses eventos, né? E na oportunidade o prefeito falou que desconhecia, que a CPM tinha feito produto, enfim. Mas como eu falei na apresentação, nós, quando entregamos os nossos instrumentos, a gente faz com que o prefeito assine um ofício, né, que recebeu e tem ciência. E nós mostramos depois, não, o senhor sabia que tinha esse instrumento, e está aqui o ofício, né? Isso aconteceu em várias oportunidades, né? Então, depois desses vários acontecimentos, 2015 para cá, os municípios são mais espertos, estão mais engajados. Somos procurados para ministrar essas palestras, ministrar esses cursos, principalmente assim, quem tem mais poder de fazer, de obrigar, vamos dizer assim, os municípios a usarem os instrumentos, geralmente é o governo do estado, né? A Defesa Civil Estadual, ela tem uma gerência sobre os municípios, né? Então, eles fazem a CPRM produziu tal insumo, vão lá, baixem e aprendam a utilizar. Lógico, nós como instituição não temos esse poder nem essa atribuição, né? A nossa atribuição é produzir o insumo de pesquisa, um instrumento de cartográfico. Mas como bem colocou o Davis na apresentação, não adianta nós, pesquisadores, fornecermos o insumo, a pesquisa, se quem toma a decisão, que é o gestor municipal, não se embasa nela, né? Ou prefere ganhar 2, 3 votos a mais e liberar uma área a ser ocupada de forma irregular, do que usar, então, um instrumento de planejamento que custou muito dinheiro para a União, custou muito dinheiro para o contribuinte já, né? Então, não adianta nada a gente enxugar gelo e fazer a nossa pesquisa aqui da melhor maneira possível se o gestor não tiver consciência. Então, assim, acho que nós trabalhamos nesse sentido de conscientização desses gestores municipais, né? Então, se dá o trabalho, o dia até o município entregar, assinar um ofício, fornecer a palestra gratuita para eles. Então, agora na pandemia, nós estamos ministrando cursos EAD para as defesas civis municipais, né? Então, procuramos de fato, porque não é nosso interesse só fazer o mapa, pôr o mapa no nosso site, na parede da Defesa Civil e cumprir nossa meta, tá ok. Para nós isso não tem serventia, né? Nós queremos de fato que os instrumentos sejam utilizados, porque eles sendo utilizados, de fato, vidas vão ser salvas, né? Esse é o nosso intuito, a nossa intuição, nosso desejo. A gente trabalha nesse sentido. Muito bacana. Eu acho que se tem uma outra, né, outro aprendizado, né, com esse momento, né, da pandemia, esse momento da gente ter essa necessidade, né, de isolamento, claro que nas situações em que é possível, para quem lhe é permitido, né, tá em isolamento, tem permitido um uso mais efetivo, né, dessas tecnologias, né, de divulgação que às vezes a gente até mesmo desconhecia, né? Eu acredito que o pós-encontro aqui Braspor, em conversa com o pessoal, eu já consegui perceber algumas ferramentas que provavelmente a gente deve passar a usar quando voltar a ter encontro presencial, né? Então eu imagino para vocês, né, querido, a Carla participando do plano do PEMALME, né? O Davis está super ativo, né, com os vídeos do laboratório, né, que também tem um canal no YouTube aqui. Aliás, se você puder passar nos comentários ali depois o endereço certinho do canal.
E mesmo, né, você com o Thiago comentando essas ações, mostra que a gente tem que usar um pouco essas formas, né, que a gente viu que num primeiro momento foram muito aceitas para entretenimento, né, então próprio aqui a utilização do YouTube ou mesmo outras formas de encontro, né, um seminário mais restrito e tudo mais, para a gente tentar desconstruir, então, ou seja, a ciência, né, em todas as suas formas, ocupando um pouco também esse espaço social, né, para que não caia num esquecimento, né, para que ela tenha um suporte, né? É óbvio que é importantíssimo isso que o Thiago frisou da questão do mecanismo legal, né? No caso aí de um trabalho formal, né? De um órgão do governo, de que haja um registro, né? Da entrega, ou seja, o trabalho da parte científica ele está sendo feito, a gente precisa da execução, né? E dos órgãos públicos, né? Executivo, legislativo, enfim, dependendo da situação. E isso traz uma característica, né, de aproximação da sociedade, que eu acho que pode ser diferente, né, a partir de agora, né, a gente ter esse acesso um pouco mais, talvez até sem perceber, né, um pouco mais subliminar, né, ele é evidente, a gente está participando porque a gente quer, mas ele é mais fácil de uma certa forma, né, a gente recebeu inscrições, né, aqui para o evento que não tenho certeza se pelos locais que as pessoas estavam se inscrevendo, se elas conseguiriam se deslocar até o evento presencial no momento, né, da efetiva ocorrência, né? Então, acho que algumas coisas a gente está conseguindo tirar, e eu acho que os apontamentos que vocês fizeram, eles dão um início, né, de conversa para a gente aqui na continuidade do evento bastante importante. Então, queria perguntar se vocês têm alguma consideração a mais a fazer. A gente ficou com a interação, né, de novo, né, um pouquinho prejudicada pelo atraso, né, que o vídeo acabou tendo para passar para o YouTube, mas a íntegra dele, que é o que vai ficar registrado no YouTube, vai estar 100%, né, gravado. E queria perguntar se vocês têm alguma colocação aí para a gente encerrar, alguma última mensagem. Pode começar, Carla, Thiago e Davis. Tá. Aproveitar que esse gancho falando sobre os espaços ocupados pela ciência, né? Então, eu acho super interessante realmente a gente poder ter esses momentos de interação por um canal no YouTube que a pessoa pode estar fazendo outros trabalhos e assistindo isso como uma atividade secundária, então ela está envolvida em algo, né? Tocando a sua vida, suas outras tarefas e podendo participar de um evento ao mesmo tempo, assim, claro, né? Dentro de um limite de o quanto que a pessoa consegue ser multitarefas antes de perder o controle das atividades que está acontecendo. Mas é muito legal, realmente, eu pude participar de vários eventos virtualmente que eu, se dependesse do meu deslocamento, independente de pandemia, eu não teria conseguido ir. Então, a ciência poder ocupar esses espaços é ótimo, e a gente consegue, com isso, também criar uma linguagem que é mais acessível e tirar um pouco dessa ideia de que um congresso, um seminário, um encontro científico é algo que é tão, sabe, apenas os gênios podem participar. E, de repente, não, olha, você tem interesse no tema, você pode assistir uma palestra que está acontecendo agora sobre isso. Você, de repente, é um gestor, você, de repente, é um cidadão que está interessado no tema e você vai conseguir mais informação. Então, as pessoas ficarem mais empoderadas também, as pessoas entenderem o papel da ciência. Quando a gente trabalha dentro dessa área de gerenciamento costeiro, a gente se vê muitas vezes numa interface que é meio complicada, você se sente responsável, às vezes, pelas mudanças que você estuda e você sabe que seriam interessantes para a costa. Mas, ao mesmo tempo, você não tem o poder público, você não é o poder público para poder tomar a decisão. E aí, fazer essa ponte não é fácil. Dentro do PEMALME, a gente fez um levantamento de todos os artigos, resumos e trabalhos de conclusão que foram publicados sobre lixo no mar no estado de São Paulo. Isso desde sempre. A gente teve o primeiro trabalho foi em 93, e aí a gente teve um boom de trabalhos a partir dos anos 2000, mais ou menos. Desses trabalhos todos, foram mais ou menos 200 documentos publicados. Eu não faço ideia quantos que um gestor público do estado de São Paulo, de qualquer município que seja, tenha tido acesso, tenha lido. A gente tem o costume na academia também de fazer um artigo, aí a gente tem o objetivo de fazer um artigo científico, aí você publica um artigo científico em inglês, numa revista internacional, que é pago o acesso, e aí você coloca como conclusão que esse estudo servirá de subsídio para a gestão costeira local. Não vai servir. Aquele artigo naquele formato não serve. Aquele lá não é a forma de comunicação correta. Então, fazer um trabalho, como o Thiago falou, de levar os documentos até o município, fazer o treinamento das pessoas lá da Defesa Civil, isso é essencial. Como é que a gente consegue melhorar a nossa situação se a gente não comunica os nossos resultados, né?
E essas ferramentas de comunicação realmente têm sido cada vez mais valorizadas e necessárias. E, infelizmente, talvez tenha sido assim uma adaptação muito rápida para muitas pessoas. Então, a gente ainda está se entendendo com as tecnologias que a gente tem à disposição, o que dá para fazer, as habilidades que a gente precisa desenvolver, mas a gente vê que realmente, assim, daqui para frente, próximos encontros da Rede Braspor, próximos simpósios que a gente vai participar, se não tiverem a opção híbrida, pelo menos assim, de participação online e presencial, ou então gravação das coisas que ficam à disposição depois, as pessoas vão cobrar. Isso é algo que eu acho que a gente já está vendo um novo normal que a gente vai exigir desse tipo de encontro, é essa maior acessibilidade, né? Porque é para isso que a ciência serve, né? Para poder chegar nos resultados melhores, mais sustentáveis. Então, a gente não pesquisa, que nem o Thiago falou, para colocar um mapa na gaveta e falar que cumpriu a meta de fazer o estudo. A gente faz o estudo porque a gente sabe que aquilo tem valor para o meio ambiente, para a sociedade humana, para o desenvolvimento. Então, se a gente quer chegar nisso, a gente precisa melhorar a nossa comunicação de cara. Esse é o primeiro passo, eu diria. Então, eu acho que dentro um tema que temos transversalmente aqui com todas as falas, com certeza, é melhor comunicação entre ciência e gestão. Isso é algo que é essencial e eu estou feliz de ver que, aos poucos, a gente tem alcançado isso em diversos exemplos. Bacana. Só então, para finalizar, concordo com tudo que a Carla falou, e também acho que a nossa função também, às vezes, é falar menos o geologuês, né, ou a língua da geografia, da sonografia, porque quem vai utilizar de fato a informação não sabe o que é o paleoproterozoico, não sabe o que é isso, nem interessa para eles, né? Então, a nossa obrigação é simplificar tanto o produto entregue, né, que ele seja de fácil visualização, de fácil interação, e também nós falarmos de um linguajar mais simples, né, para facilitar, universalizar então o conhecimento das nossas ciências aí para o pessoal que vai de fato utilizar. Do mais, agradeço a todos novamente e, de minha parte, estou satisfeito. Obrigado, Thiago. Emiliano, esse foi um momento super interessante, uma discussão rica, em que a gente pôde acompanhar aí 3 pesquisadores trabalhando com o mesmo assunto, mas com um foco diferenciado. Isso é importante, e esse foco ele se interconecta. Se a gente não conseguir pegar a interconexão das coisas, é que a gente não consegue minimamente conduzir a uma gestão mais adequada. A gestão ela precisa ser toda interconectada para que ela possa, de alguma forma, ser eficiente lá na frente. É isso que a gente tem que auxiliar para que a gestão seja cada vez mais eficiente com os nossos produtos vindo dar suporte a esses gestores. Essa interconexão com a gestão pública, de alguma forma, ela precisa ser estreitada nesses próximos 10 anos, ela precisa ser mais próxima. É uma missão das instituições públicas e privadas que trabalham na área de pesquisa conduzir a esse aprimoramento da parte mais técnica das questões ambientais. Então, eu creio que nesses próximos 10 anos, a bola da vez vai ser realmente o que a Carla falou, é a comunicação, ficar mais próximo, fazer com que a universidade ela exerça a sua missão no estrito conhecimento que ela tem, tá? Seja dentro de unidades de conservação, seja dentro de áreas de risco, como o próprio Tiago já mostrou, sejam em comunidades litorâneas que tenham problemas diversos, mas que a gente possa, de alguma forma, dar uma resposta. É a nossa contribuição, é a nossa formação. Foi um investimento que foi nos dado. E agora a gente precisa, de alguma forma, trazer um retorno. E esse retorno deve vir junto a esses municípios que realmente carecem de uma necessidade mais técnica e de um aprimoramento. Então, agradeço novamente ao Emiliano, foi um prazer conhecer o Tiago e a Carla, e mais uma vez parabenizar a Rede Braspor pelos seus 10 anos de existência. Muito obrigado, Davis, obrigado, Tiago, obrigado, Carla. Acho que essa era a grande mensagem, né, que a gente queria passar, uma discussão riquíssima, né, pontos de vista e interação entre esses pontos de vista também, que é algo muito importante. Eu acho que foi um início mais do que satisfatório e desejado, né, para o encontro. Então, também aproveito para agradecer de novo a vocês 3 por terem aceito o convite de estar aqui essa manhã com a gente. Então, acho que é mais ou menos isso.
vamos encerrando aqui o primeiro dia, né? Vamos fazer as correções devidas aí da parte técnica. Espero conseguir, né, em breve já ter o vídeo na íntegra, sem a questão dos cortes também, para quem ficou prejudicado com a visualização também poder ter essa visualização mais completa. E amanhã a gente se encontra, então, no mesmo horário, né? 10 horas da manhã aqui do Brasil, 14 horas de Portugal, para mais uma mesa redonda do 10º encontro da Rede Brasport. Então, muito obrigado a todos e todas e até mais.